Abra a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque. O que temos, Senhor, de especial para esse dia? O dia está quase a se romper. Temos, Senhor, algo muito especial. Alguém muito especial. Nós temos o Senhor aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abacuque, no capítulo 2. Vamos ler aqui esses primeiros versículos. Abraçando os irmãos que chegaram depois do início. Irmã Evaristo, irmã Edna, irmã Maria, Marcos. Nos abraçamos em Cristo. Então o Senhor nos fala assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. É bem provável que você esteja dentro de um contexto como esse, esperando no Senhor. Aliás, a igreja formada nessa esperança daquilo que parte do trono de Deus e vem em direção às nossas vidas. Senhor, mais uma vez quero te orar e colocar esse momento de mensagem diante de ti, te pedir, Senhor Deus, que nos prepare para que a gente não fique insensível e passivo diante de algo extraordinário que está acontecendo e vai acontecer aqui. Que a gente não apenas assista, mas se envolva, seja tocado, que seja removido na parte mais interior da gente, que é a alma. Mexe conosco, Senhor, porque esse dia é muito especial, é um dia onde a igreja se reúne para receber do Senhor a orientação e provisão. Abençoa o teu povo, a tua gente, a tua igreja, Senhor, que está espraiada sobre a terra. Abençoa cada um poderosamente, não deixando faltar nada. Que as tuas providências sejam transbordantes. Pedimos isso no nome do nosso general, do nosso Senhor, Salvador. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Abençoa a tua gente, Pai, em nome de Jesus. Faz uma grande obra nesta noite. Diga comigo em nome de Jesus. Queridos, o que há de maravilhoso aqui, além de muitas coisas, é que Abacuque, o profeta usado por Deus para registrar esse momento, que é profético, ele consegue ver o Senhor no meio do caos. Porque aqui no verso primeiro, ele pinta uma cena, mais ou menos, de como é que estava a situação, e era tão alarmante, dá até para grudar nessa cena nos nossos dias, muito parecido. E Abacuque, quando ele está imerso nessa situação de todos, comum a todos, no verso 2 ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Então ele começa a ser vencido pela circunstância. Não sei se pode estar acontecendo alguma coisa semelhante com você, respeitando todas as proporções, claro. Mas o fato é que ele por um instante, ele se deixa envolver. Seu coração é tomado por essa angústia que estava acontecendo com todos. E ele vai explicando mais adiante porque, em suma, a gente descobre que ele está falando do povo de Judá e de sua iniquidade, e por conta dessa iniquidade,
povo estava assim, desorientado, no verdadeiro caos, sem saber para onde ir, sem ter uma direção, sem ter uma voz, sem ter uma palavra, sem ter Deus. Mas o fato é que, primeiro, ele está envolvido com esse contexto. Eu acho muito bom, porque Deus, ele não tira a gente do meio da guerra, nem do caos, mas ele faz a gente olhar para ele, para a gente ter ideia e certeza que é dele que virá o nosso socorro. E nos faz de pessoas sem direção e verdadeiros guerreiros para vencer as batalhas que o Senhor delas vai tirar testemunho para muitos. Pode estar acontecendo com você. A sua batalha vencida, conquistada, com a elegância da fé, vai servir para muitos, vai ser contado. A Bíblia relata experiências de pessoas simples, que passaram, ora por situações gigantescas, ora por situações do cotidiano, mas o fato é que a glória do Senhor se manifestou e a bênção veio, e essas pessoas se levantaram como páginas escritas para alçar a fé de muitos. Eu creio que isso acontece com você também. Mas o fato é que o profeta, de repente, no meio desse caos e quase que envolvido, ele discerne, ele entende que não é assim. Ele consegue, de uma certa forma, respirar outros ares, e ele se volta para o Senhor. Ele discerne que a vida não é assim, entregue ao destino, à própria sorte. Não, Deus continua na regência, tem um cetro de poder nas mãos. Jesus, ele conquistou essa posição de autoridade e soberania, e ele tem governo sobre a vida da gente. Aleluia. Então ele discernindo, já no capítulo, mais adiante, no mesmo capítulo 1, mas já no verso 12, ele toma um susto e começa a mudar a linguagem. Isso é bom, às vezes a gente chega no culto de um jeito, talvez cansado, abatido, não sei, entristecido, sei onde é que está Deus, a gente ora e não vê, o cara canta e a gente não percebe, mas de repente o Espírito Santo fala e você entende que Deus sempre esteve ali, e você estava precisando enxergá-lo. Aí no versículo 12, ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Aí ele começa a mudar o discurso. E aí a adoração começa a bater a sua alma, e o Espírito Santo preparar o seu coração para uma nova fase da sua vida. Você está pronto? Aí ele diz algo que absorve minha atenção. Ele diz assim: quando ele elogia ao Senhor e descobre que Deus é santo, ó meu santo, ele diz assim: não morreremos. Porque a ameaça é de morte. O caos levaria certamente à morte. E quando ele começa a olhar para a morte, ele vê morte. Mas quando ele começa a olhar para Deus, ele vê a grandeza de Deus e diz assim: não morreremos. Ele diz assim: o Senhor, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Deus tem uma razão no que está fazendo. É isso, quando a gente entende bem, faz o que ele fez. Aí o profeta, discernindo e agora já resolvido no que queria fazer, ele faz aquilo que eu li nesses 3 versículos anteriores, que diz assim: eu vou me pôr na minha torre de vigia e esperar e vigiar para ver o que o Senhor dirá como resposta àquilo que eu estou lhe pedindo. Não é tremendo, não? É isso. E aí a gente fica perguntando por que o profeta ele foi instado por Deus a se colocar nessa posição especial, subir nessa torre de vigia, uma torre alta, grudada ao muro da cidade, para enxergar de longe quem vinha. E a ameaça aqui, entre linhas, é que o exército viria invadir aquele povo. Então ele, misturando o hoje com o sempre e eterno de Deus, ele diz assim: eu vou vigiar. Em vez do queixume, do lamento, da desistência e a desesperança, eu vou subir para um lugar mais alto, onde eu possa ver o que Deus... Eu acho interessante que ele usa essa palavra: eu quero é ver o que Deus me dirá. Então a gente entende que a palavra do Senhor, ela constrói dentro da promessa
uma esperança que tem forma, que tem tamanho, que tem cor. Eu quero é ver, porque a fé tem muito a ver com ver, com olhar, com enxergar. E às vezes a gente ouve muito, mas nada enxerga. E tem dia que o Senhor, espero que seja hoje o seu dia, que o Senhor fala apenas uma palavra e a gente vê clarinho na nossa frente a providência de Deus. Aleluia, verdade. Glória a Deus. Ele precisava ver acima das circunstâncias. Essa é a grande lição, é conseguir enxergar acima do que está acontecendo, porque isso é muito comum, é muito repetitivo. Parece tudo muito comum, normal, que não acontece nada, até que a gente chega na presença do Senhor e ele começa a revolucionar o coração. E quando o coração consegue ser movido e cheio de vida, o resto virá, porque os olhos começam a enxergar, os ouvidos a ouvir, as mãos a trabalhar, os pés a correrem, e a gente descobre que o Senhor estava apenas preparando, no meio do deserto da dificuldade, alguém forte o suficiente para subir a torre de vigia e continuar crendo que Deus é Senhor de todas as coisas. Glória a Deus. Ele precisava apenas de uma coisa, porque afinal de contas a solução, o mover de Deus e o propósito de Deus estavam anunciados. Como estão anunciados? Eu me recuso a entender um dia desse como comum, porque ele não faz parte apenas de um calendário nosso. Ele faz parte de uma agenda celestial. E é bem provável que Deus se agrade por você estar aqui. Porque isso compõe uma página na vida. De alguma forma, de uma maneira soberana, poderosa, o Senhor vai escrevendo a nossa história todo dia sem passar nada. Há um verdadeiro memorial escrito para cada pessoa. E a gente descobre que a vida, seja no momento que a gente chama de bom e deleite, ou no momento de luta que a gente se recusa a viver com alegria, tudo isso tem muito valor diante de Deus, porque é nessa hora que a honra e a virtude se manifestam. A fé, ela nos consegue colocar numa posição altaneira, e a gente vive no padrão que Deus espera. Glória a Deus. Na realidade, o profeta estava precisando ver o que Deus queria. Para quê? Para ele sincronizar a sua vida com uma vida que não poderia mudar, que é a vida que Deus queria. A história da visão, enxergar, ouvir, entender, não é para criar algo novo não, nem para dar força para a gente criar algo novo. Eu vou criar uma saída nova para a vida. Não é isso não. A visão é para fazer com que você tome a sua vida e encaixe dentro de um plano perfeito de Deus. Só isso. Se encaixar, se sincronizar, se alinhar, certamente a vida vai dar certo, porque você vai cumprir o papel que Deus desenhou para você desde a eternidade. Ele precisava entender para poder viver aquilo que Deus queria. E às vezes, você estando lá embaixo, no meio da multidão e do caos, do problema, da circunstância, da dor, da dificuldade, você não ergue a cabeça. E você vive o que todo mundo vive. Vive o que lhe oferece o destino. E o profeta está dizendo para nós nesta noite assim: gente, viva assim não, eu vou subir a minha torre de vigia. É lindo isso. O interessante é que a gente imagina que há uma torre de vigia para todos que são ordenados a subir e vigiar. Mas o profeta diz: não, aquilo ali é a minha torre de vigia. Eu tenho a minha própria torre de vigia. Eu sei como encontrar o meu Deus. Aleluia. Talvez essa sua torre de vigia não seja alta como aquela, cerca de 45 metros de altura, para ver longe. Talvez não seja construída com pedras e argamassa, mas você também tem uma torre de vigia, só que mais infalível. Você tem uma torre de vigia aí pertinho de você. Você tem a quem recorrer. Você tem a palavra para dar luz. Você tem a palavra para clarear seu destino. Você tem um Deus que fala por sua palavra. E você consegue subir mais alto do que todos. Glória a Deus. Em Amós 3,7 o Senhor diz assim: certamente o Senhor não fará, eu gosto dessa expressão, ele diz assim: o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Eu acho isso lindo. Não fará coisa alguma. Nesse instante alguma coisa está acontecendo a partir de uma direção dada pelo Espírito e vai compondo um plano perfeito nascido lá no coração de Deus. E a gente às vezes aqui fica meio que tateando no escuro, quando o Senhor apenas acende uma lanterna celestial para dizer: vai por ali, meu filho, porque esse caminho é verdade e vida para os homens.
Tudo que o profeta precisava, e nós também, era pôr vida dentro da vida. Pôr sua história dentro do propósito de Deus. Sem teimas, sem rebeldias, sem resistência, sem Senhor, eis-me aqui. Mesmo que isso mude totalmente o curso da história, porque conversão é mudar o rumo, mudar de mão. Mesmo que isso mude, desafie temperamentos, personalidades, caráter. Mesmo que isso instigue e desafie o homem a mudar tudo. Mas o fato é que se ele obedecer, o Senhor terá um aliado para compor a história nessa terra. No verso 2, e agora desse capítulo 2, que foi o texto base para a nossa mensagem, ele diz assim, quando o profeta diz que está subindo na torre de vigia para ouvir, para ver o que Deus lhe dirá, vem uma resposta do Senhor. É impressionante, né? Quando você ora mesmo, quando você busca mesmo, quando você corre atrás mesmo, quando você não aguenta ficar com a dúvida no coração, com essa angústia, quando você se recusa a dar vazão à injustiça e você vai buscar em Deus, Ele sempre vem. É verdade. Glória a Deus. O fato é que aqui Deus também trouxe uma resposta para ele. Ele diz assim, Abacuque, eu vou te dar a visão, Abacuque. Agora escreve essa visão. Grava em tábuas. E põe aí, do lado de fora, para que todo mundo veja. Até aquele que passar correndo, porque a vida é mesmo, a vida impõe um ritmo acelerado. E às vezes a gente corre daqui para lá e nem ergue os olhos para ver as mensagens que Deus está escrevendo por esse universo. A gente vê as coisas que todo mundo vê, a gente vê o que a televisão mostra, a gente vê o que o outdoor, a propaganda, da moda passa, mas Deus está mostrando acima disso uma mensagem de paz, de salvação, de reconciliação, de restauração, que nós precisamos ver. É por isso que ele se escreve, para que todo mundo veja, e até os apressados vejam, até os angustiados, até aqueles que são tomados por uma solicitude de vida sem governo, que ao olhar assim eles possam ver claramente e se submeter à visão que Deus tem, que é melhor, é bom, é perfeito. Bem que você podia dar glória a Deus por isso. Glória a Deus. Escreve a visão. Fiquei repetindo essa palavra, escreve a visão, porque tudo que o Senhor faz pela gente, não faz só para a gente. Tem que passar pela gente e ser espelho para alguém, reflexo para alguém. Porque poderia ficar só o profeta curtindo uma mensagem lá na sua torre de vigia, e ele ficasse lá se deleitando, e a unção descendo, e o fogo caindo, e ele ali depois decidiria para viver sua vida normal. Mas não, ele diz, profeta, eu tenho um trabalho para ti. Faz dessa visão agora uma notícia. E vai até o caído, angustiado, desesperado, sem sossego, o sem paz, e diz para ele que tem jeito, que a vida tem jeito, que a cruz foi vencida, que Jesus reina, que Jesus não foi preso, que ele ressuscitou. Camarada, a vida não é só essa que se vive no nosso Brasil, não. Deus criou uma história sobre a história, e que a gente, graças a Ele, faz parte dela. Dizem, gente, que a visão que a gente tem é algo muito bom. É um patrimônio muito grande. Você conseguir enxergar a verdade. Hoje eu estava escutando algumas pessoas falando que há homens que enxergam mais longe do que outros, e por isso tiram vantagem. E o contexto era falando das empresas que estão se abrindo pela internet. Não se constrói mais empresas físicas. Isso vai acabar. Tudo é pela internet. Aí o cara fazia a comparação assim, das grandes empresas que passaram séculos para ganhar milhões de dólares. E agora há empresas virtuais pela internet que em um ano ganham mais do que essas que passaram séculos. Pessoas que veem mais longe.
Dizem que um empresário que enxerga longe, ele consegue ver 5 anos à frente, às vezes 10. Então eles se preparam antes. Essa pessoa falava com tanto gosto. E tem gente que enxerga 5 anos antes. Eu digo, mas coitado. Isaías, um belo dia, no domingo pela manhã, ele foi orar e o mundo ficou colorido para ele. E ele viu os céus largados, ele viu o Senhor no seu trono cercado de querubins voando ao seu redor, zigue-zagueando, e isso se passou há 700 anos antes. Escuta aí, empresário. Isaías viu quase 1 milênio antes que você. Aleluia. 5 anos antes fazem diferença na vida de uma pessoa. E a igreja faz parte de uma história, de uma guerra, de uma luta que ela já sabe o final. Aleluia. Você já sabe o final da sua história, da sua luta, da sua guerra, do seu problema. Você já sabe o final. Glória a Deus. Gente, o João, o apóstolo, o discípulo, ele passou poucas e boas. É bem provável que ninguém aqui foi tão provado quanto ele. E olha que ele era o discípulo mais amado, mais chegado. Ele passou coisas terríveis. Mas eu acho que ele terminou a vida dele, velhinho, batendo no peito, dizendo assim, valeu a pena. Porque se você olhar Apocalipse, no capítulo 1, pela primeira vez João tem uma visão do Cristo glorificado. Porque ele conhecia um Cristo do dia a dia, suado, empoeirado, cheirando a peixe, a maré, a maresia, que andava com ele, que dormia na mesma casa, que participava das mesmas ceias. Então, ele tinha essa visão desse Cristo, e ele viu também um Cristo ensanguentado, ferido, quase vencido. Quem sabe, na sua fuga, ele ainda ouviu os gemidos do Senhor entregando o seu Espírito. Mas, quando ele está lá na ilha de Patmos, e não era uma ilha, era uma torre de vigia, porque ele estava ali separado para Deus, estava prisioneiro dos homens, mas livre para o Senhor, ele estava voando alto. Os homens tornaram a sua vida feia, aprisionaram, mas ele estava vivendo a sua vida mais bela na presença do Senhor. E lá nesse capítulo 1 de Apocalipse, a partir do verso 9, tem uma visão. Ele tem uma visão, ele consegue subir de uma maneira acima do que estava acontecendo em seu derredor, e ele tem uma visão, e a visão qualquer não, é uma visão do Cristo. Ele diz assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, preso por causa da palavra, preso porque estava anunciando a visão, preso porque está escrevendo em outdoor a verdade. Ele estava preso. Aí ele diz assim, achei-me em espírito. Aqui não tem homem que possa algemar, nem luta que possa entristecer. Eu estava em espírito, aleluia. E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo, João, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Oh, Jesus! Voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. É uma visão que tem que ser propagada, anunciada, não é? E a gente não anuncia isso de uma forma anêmica, a gente anuncia com vida, visão que encarna na gente, vira uma vida que reflete glória, que vem do céu. Glória a Deus. Sabe, quando a vida está um caos, e dentro do seu olho, que mostra que está no coração, não tem caos nenhum, tem esperança, porque você sabe como o profeta Davi olhar para o alto e saber que é de lá, dessa torre de vigia que nos permite ver que do Senhor virá o socorro exato e transbordante. Aleluia. É. Aí diz assim, ó, que visão linda. Sua cabeça, Timóteo gosta demais disso. E cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. A gente precisa disso.
A gente precisa tatuar no espírito essa visão para a gente viver a vida da fé com elegância, transbordando, sabe, incontido, incontrolável, indomável. Procura essa palavra, fé indomável. Não tem problema que amarre e algeme sua fé. Se você estiver preso como João, posto dentro de um tonel de óleo quente para ser queimado vivo, e ele não para de glorificar, e nem o óleo quente consegue lhe queimar, porque o seu coração está nas mãos do Senhor. É outra visão. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, enxergue isso, enxergue a promessa, suba mais alto do que a vida, suba mais alto do que todos, siga mais alto do que o problema, do que a circunstância, vai orar, vai buscar, vai chegar aos pés do Senhor, e você verá uma chance bem diferente. É isso mesmo. No verso 17, pulando um pouco, diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Gente, esse é o nível de relacionamento que a gente precisa viver, para a gente não ficar com essa cara de ontem, sempre, do culto passado, e vivendo daquilo que já aconteceu. A gente precisa dessa novidade, sabe? Desse susto de misericórdia, esse aplauso de coração. Ele caiu, eu vi o Senhor e caí, aleluia. Isaías: os meus olhos viram o Rei, aleluia. Volta para casa entusiasmado, volta para casa crendo, volta para casa começando tudo de novo. Sobe a torre de vigia, porque o Senhor tem uma obra grande na sua vida. Não deixe o problema te parar, não deixe o problema te amarrar, não deixe o caos te perder. E aí também, como para Abacuque, ele fala para João e diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Escreve, porque tem gente precisando saber que essa vida comum aqui dos homens, construída com tanto egoísmo, essa será enrolada, e nós viveremos uma nova vida, e essa vida terá o calibre, o quilate e o jeito de ser do nosso Deus. Pessoas que conseguem enxergar longe. João não chegou só 5 anos antes, não. Isso que ele viu aqui ainda está por vir. Milênios se passaram e ainda não aconteceu, e ele já viu. Glória a Deus. Eu começo a pensar que nós podemos viver sorrindo se a gente começar a mirar no final da história e saber que não há luta que não ceda diante do braço forte do Senhor. Tudo será feito e será explicado, e vai restar na nossa boca um amém. Amém, Senhor. Entendi agora por que tudo isso. Aleluia. Por que o homem nasceu cego? É para que se manifeste nele a glória de Deus. É para virar tábuas que anunciam a glória do Senhor. Deixa eu terminar, gente, com um texto que eu achei intrigante sobre essa questão da propriedade de você conseguir enxergar. Um mundo tão difuso, confuso. Esse texto está em 1 Crônicas, capítulo 12. Só o verso 32, olha, escute aqui. Que momento era esse? Nesse momento aqui havia morrido o rei de Israel chamado Saul. E eu queria que você começasse a entender, se é que não entende ainda, que Deus, ele tem nas mãos o tempo, a história, os fatos. O que a gente pensa que foi por acaso, isso faz parte de uma programação do Senhor. Então o rei Saul morreu, então estava sobre Israel agora a pendência de um novo governo, e era o de Davi. Deus ungiu a Davi para um novo tempo, uma nova visão. Aí as tribos se reúnem em torno de Davi para dar moral para ele, para proclamar um rei. E todas as tribos vieram para que ele fosse coroado rei em Hebrom. Olha o episódio. Um a um as tribos foram se enfileirando e traziam o que tinha de melhor em cada tribo, seus soldados, seus guerreiros, seus generais. É como se dissesse assim: olha, nós estamos aqui com o Senhor, e aqui o que nós temos para te oferecer são esses guerreiros que vão lutar até a morte por ti.
E umas tribos vieram. Aí quando chega no verso 32, eu estou falando do capítulo 12 do livro de 1 Crônicas. Quando chega no verso 32, tem assim: dos filhos de Issacar, que era uma das tribos, eles não trouxeram guerreiros. Juliane. Achei isso intrigante. Todas as outras, sim, guerreiros e generais. Eles não trouxeram guerreiros, eles trouxeram assim. Esses filhos de Issacar eram conhecedores da época. Pessoas que tinham uma visão profética do que estava acontecendo. Para não ficar perdido no meio do caos. E agora o que a gente faz? Alguém que estava com uma visão mais elevada para indicar caminho. Para dizer, olha, é aqui que o Senhor quer que a gente, por aqui por aqui que o Senhor quer nos levar. Alguém que seja luz. Não é? Então ele diz assim, ó, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Eram homens videntes. Eles tinham a sensibilidade de saber o que é que Deus queria para o seu povo. E eles falavam, rei, o que Deus está falando é isso aqui. Era gente que enxergava longe. E antes? Aí, muitas vezes, a gente quer fazer, sabe o quê? A gente desenha o mapa da vida da gente, constrói os planos da gente. E às vezes dá muito trabalho construir, esforço, anos de estudo, de luta, de suor, de lágrimas. E a gente quer pegar esse Deus anunciado por Ele mesmo, auto-anunciado na sua glória, e quer que esse Deus venha e se ponha dentro disso que a gente criou. E tem que ser desse jeito. Deus precisava levantar homens que enxergassem que a vida não é assim, é o contrário. Deus tem uma vida montada, tem um plano com começo, meio e fim. Deus da fundação, do sopro, do seu sopro formando o mundo, até o fechamento de todas as coisas, a eternidade, Ele tem um controle, não abre mão nem de um tio, nem de uma vírgula. O que a gente tem que fazer não é pegá-lo e transformá-lo à nossa feição. O que a gente tem que fazer é pegar com humildade e rendição a vida da gente e perguntar, Senhor, a minha vida cabe aí no teu plano? Cabe! Para isso eu enviei o meu filho à cruz. Então eu quero me encaixar, eu quero me alinhar com a tua vontade, Senhor. Aleluia. Essa é a solução para a vida, gente. E em suma, isso é que é subir na torre da vigia. Do vigia é você conseguir enxergar Deus falando com você. E a vida enobrece. E o coração cresce. E a morte padece. Porque aí a vida ganha um cunho e a força do Senhor, e ninguém vai te convencer nem te vencer com armas que sejam menores do que aquelas que Deus te dá. Você arrisca dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Deus não promete acabar com os desertos, mas Ele promete nos tirar dos desertos. Aliás, Deus não promete nem a gente tirar a gente do deserto. Ele diz que Ele vai transformar o deserto em nosso redor. Vai pôr rios no ermo. Diz o pastor Timóteo, tomando da Bíblia, que todo vale será inundado. Aleluia. E eu termino com esse verso 3, desse capítulo 2 de Abacuque, quando o Senhor diz assim, escreve essa visão, né? Põe nessas tábuas, para que as pessoas vejam. Aí no 3 ele tem assim, porque a visão ainda está para cumprir-se, e no tempo determinado. É bom demais a gente saber que Deus sabe o tempo certo. O tempo certo não é o nosso. Não é não. Nós não temos condições de impor o tempo certo, porque nós não temos essa suficiência. O tempo certo é o tempo determinado por Deus, que nem se atrasa nem se adianta, é no ponto. E enquanto não chega o ponto, Ele nos apronta. Ele nos prepara, sabe? Ele enobrece o coração para que a gente possa receber
suas providências e não tomá-las só para si, mas reparti-las com muitos. Muitos. É isso. E ele diz assim, essa visão vai se cumprir. Ah, como é bom, hein? A gente saber que vai se cumprir. Pastor, e como é que eu sei que eu estou com a minha vida alinhada? Porque a palavra, ela nos empurra para isso. A constância na palavra e nas práticas com Deus, as práticas espirituais da oração, da palavra, do louvor e da oração, isso tudo conspira para que a gente se encaixe no plano de Deus. Porque Ele vai mudando por dentro, vai mudando por fora, vai pondo, vai tirando e vai compondo uma nova história, uma nova canção, outra letra, outra melodia. E aí a vida tem graça, a graça daquele que derramou soberana graça. E aí a vida vai se encaixando. E aí os planos vão se realizando. E há muitos planos, digo eu, às vezes nossos planos serão frustrados, porque o Senhor tem um outro plano. E eu digo isso baseado na palavra. O plano de Moisés era ser faraó, preparado para ser faraó. E o Senhor não queria Moisés faraó. Queria que ele fosse um Cristo, uma espécie de Cristo, um libertador de Israel, um homem que Deus falasse e ele entendesse. E começou com a visão de uma plantinha pegando fogo. Deus é real, Deus está vivo, Deus existe, o seu Espírito mora em mim, e eu sei que a sua palavra é verdadeira, e eu posso crer, eu posso ir até o Egito e tomar do Egito o plano de Deus para a nossa vida. É isso mesmo. A visão está para cumprir-se. Eu dizia que quando a gente sabe que é certo que vai se cumprir, a gente se alegra e não fica calculando, como Moisés um dia calculou: Senhor, como é que eu faço para alimentar tanta gente? E Deus respondeu: quer me ensinar a contar, Moisés? Quer me ensinar a escrever história? Quer me ensinar a hora certa de enxugar a tua lágrima? Quer me ensinar a hora certa de soltar as velas? E meu filho, receba em nome de Jesus. Porque Deus sabe, Deus vai acompanhando o Pedro. Pedro, como é que está? Pedro, não, ainda estou meio precipitado. Então Pedro, vem chorar mais, vem se quebrantar mais, já eu vou liberar. Não, eu quero pregar, prega não, deixa vir poder sobre você. Não, eu quero sair por aí anunciando a Cristo. Não, primeiro você tem que deixar de ser covarde. Você tem que ter a unção do Espírito para trocar a covardia pela ousadia e a perseverança. Mas Senhor, eu morro por ti. Morre não, Pedro, mas quando você estiver preparado para morrer por mim, aí sim eu vou liberar o teu ministério, né? É isso. E aí, eu queria só dizer assim, eu queria pregar nessa noite e dizer para você que está escrito. Ao teu respeito está escrito. Sobre tua causa está escrito. Num tempo determinado. Se tu tem um tempo determinado, como é que eu faço para não me desesperar, pastor? Senhor. É só se alinhar e descobrir que o Senhor vai explicando tudo. Sobe na torre de vigia. Vai ver como Deus vai falar contigo. Talvez essa geração precise mesmo, o coronel Evaristo, subir na torre de vigia e orar mais, e buscar mais, e ser menos insensível, e ser mais quebrantado, e compreender a vontade de Deus, e não ficar estipulando, nem especulando sobre Deus e religião, quando o Senhor é um Deus que se apresenta de forma simples, quando o homem se esvazia de si, e vai depender só de Deus. Quando eu costumo pregar aqui sobre a dependência, a conquista da dependência, nós lutamos por independência, e o Senhor diz que a maior conquista do homem é a dependência de Deus. Eu dependo do Senhor para respirar, para existir, para o meu nome ser escrito no livro da vida, para o meu nome estar na história dos homens, para o meu nome ser convidado a ir morar no lugar mais alto, no padrão mais alto, e a gente vê o que está acontecendo aqui na terra, e não ignorar também, porque quando a revelação está lá em cima, a gente enxerga um Deus que é soberano e que cura, um Deus que sara, um Deus que tem provisão, um Deus que se importa. A gente desce da torre de vigia, mas não perde a visão e começa a anunciar para as pessoas que a minha vida teve jeito e a sua também teve. Quase que você ia dando glória a Deus, né? Pois é isso mesmo. Termino, e agora é de Vera, sobre essa história de Deus que tem tudo preparado e vai acontecendo, as coisas de Deus vão acontecendo. Jesus, um belo dia, eu encerro aqui mesmo, ele chega na sinagoga e abre a escritura, a palavra. Tem hora que dá vontade de dar um beijo na palavra, tem não? Dá tempo vontade assim? Oh, meu amor, glória a Deus. Porque é bem querer demais.
Aí Jesus abriu as Escrituras e leu Isaías 61, quando ele anuncia: e o Espírito do Senhor está sobre mim, para trazer libertação ao cativo, a curar a vista do cego, a pôr em liberdade o oprimido, abrir as celas, rasgar o selo, não é? Exterminar o véu, derrubar o muro. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele fecha as Escrituras, aí ele diz assim, ó, olha o que ele diz: hoje se cumpriu a Escritura que acabai de ouvir. Estava no tempo determinado. Passou pelas mãos de José, de Maria, desespero, morre, não morre, mata, não mata, e Herodes, e aí 30 anos depois, ele chega na sinagoga, o menino que foi ameaçado de morte, abre a palavra e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí quando ele termina, ele diz: sou eu. Essa palavra está falando. Ninguém conseguiu mover, nem Herodes, nem Roma, nem a cruz, nada conseguiu impedir. Porque está escrito! Aleluia! Não entendo com você, querido. É verdade. Você não precisa passar por cima de ninguém. Você precisa passar por cima de você mesmo. Você não precisa matar ninguém. Você precisa matar a sua própria carne. Você não precisa, sabe, falar nenhuma palavra que fira. Você tem que falar uma palavra que dê vida. Aleluia. Você não precisa baixar os olhos para o caos, como Abacuque, e dizer: Senhor, até quando? Aí de repente ele descobre que Deus é soberano e diz: é, Senhor, já está providenciado tudo, eu só vou ter que subir um pouco mais alto para ouvir a solução da minha vida. Aleluia. É isso, gente. O que eu queria dizer para você, o que eu vim dizer hoje aqui, é que suba a torre do vigia. Deus tem solução. Deus tem solução para a sua vida. Deus tem um plano lindo que vai acontecer. E não tente forçar a barra, porque quando Deus chama, Deus ele prepara todas as coisas. Não tem como fugir do plano de Deus, nem adianta forçar outros planos dentro do plano de Deus, porque o plano de Deus é perfeito. Amém. O bom é ceder. O bom é compreender. Hein, Abacuque? Compreendeu, filho? Compreendi, Senhor. Está enxergando? Estou. Então escreve. Então fala. Então diz. Então proclama. Então ameaça a morte. Então vá em frente. Então sorria. Então abrace. Então vire pelo avesso. E troque sentimentos forjados na terra pelos dons do Espírito que desce dos céus. Aleluia. Faça isso, não ligue para os outros, para o caos. Tem uma torre, um lugar onde você vai ficar em destaque, vai ver longe e alto. Aleluia. E às vezes essa torre alta rente à terra, de joelho no chão e rosto no pó. Aleluia. Nem essa geração precisa saber disso, porque isso é que muda a vida e muda a história. E se muda da gente, pode fazer a gente mudar a vida de outras pessoas. Deus abençoe poderosamente nesta noite. Vamos ficar de pé? Aleluia. Quantos nessa noite querem subir essa torre de vigia? Gente, eu estou ardendo no meu espírito. Está ardendo no meu espírito. Sabe por quê? Israel pensou que ia sucumbir no Egito. O povo de Israel. Gente, não é fácil você viver num contexto do problema. A gente não ignora o problema de ninguém. A gente sabe, a gente apenas sobe mais alto para ver o Deus que soluciona problemas. Amém? E às vezes, coisas que a gente diz: é impossível, não é. Israel estava no Egito sofrendo sem identidade, né? Longe de Deus. Que dava identidade ao povo de Israel era o próprio Deus. Sem Deus eles ficavam meio que Zé Ninguém. Então eles achavam assim no íntimo que estava acabado tudo, não é? Mas chegou um dia que o Senhor pegou um homem de lá, criado lá, um filho de judeus, mas criado no Egito, sob as leis do Egito, os costumes do Egito. Moisés veio à tona. O faraó quis matá-lo, ele foi preservado milagrosamente, foi cuidado e cresceu. É inevitável. Diga comigo, a promessa de Deus. Promessa de Deus
É inevitável. É inevitável. É inevitável. Se o profeta acertar na veia, se Deus usar uma voz profética que vare, penetre no seu coração, é inevitável. Glória a Deus. Um dia alguém olhou para mim e disse: você vai pregar o evangelho. Eu ri. Continuo rindo. E agora eu estou rindo de verdade. No tempo me disseram isso, no tempo que eu não cogitava disso, achava possível isso. A sua bênção é inevitável. Eu vim aqui para dizer isso. Lá vai Israel, no Egito. Aí o Senhor levanta um libertador, Moisés, e anuncia assim: nós vamos sair para o deserto e vamos em busca da promessa que foi adiada. Essa era Canaã, não era o Egito, era Canaã. E eles foram, uns dançando e cantando, tocando tamborins, e outros com o coração preso no Egito. Deus os tirara do Egito, mas o Egito ainda estava teimando em seus corações, lá no deserto, o Egito lá atrás. Mar se abriu, mar se fechou, mas ficou no coração dele o resquício do Egito, a murmuração do Egito, a maledicência do Egito. Eu queria que de vez em quando o Senhor pusesse um mar na frente da gente para a gente atravessar de novo e deixar para trás a poeira dessa vida. E a gente começar uma face nova. Aleluia.